E agora aqui começa um negócio pesado, eu tenho pouco tempo. Neemias, o livro de Neemias. Neemias, quando ouve o clamor, quando ele ouve que o povo estava sofrendo, desolado, era mais ou menos assim: Jerusalém estava igual ao Rio Grande do Norte, estava abandonado, inseguro. Aí Neemias chora. A primeira reação dele é chorar, depois é orar, depois é se consagrar. E ele da passagem até ir para a presença do rei, o rei notar que ele estava com o semblante mudado, se passaram 4 meses. E aí, quando o rei nota que Neemias está pálido, está deprimido, o rei pergunta. E aí está lá no versículo 2, no capítulo 2, vocês vão memória: eu temi sobremaneira quando o rei falou: por que você está assim? Porque não era para ele estar, ele estava no palácio, ele era escravo, mas era um escravo nobre. Ele servia no palácio do bom e do melhor. Ele não tinha que estar preocupado com Jerusalém, que não tinha porta, nem porteira, não tinha nada lá, estava tudo derrubado. Mas ele falou: como é que eu vou estar bem se o meu povo está vulnerável? Ele orou, chorou, se consagrou. E aí o rei pergunta para ele: você quer que eu faça o quê? Olha a oportunidade tremenda. Ele falou: peraí, eu quero ir para lá, eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero mostrar para eles que eles são meus próximos, que o nosso Deus ainda opera hoje. Eles vão ver um milagre. Em 50 e poucos dias reconstruíram o muro. Um escravo, Neemias era escravo, fez o que fez. Só que depois que ele reconstruiu o muro, ele descobriu o que? Que o povo estava sendo injusto. Os judeus que tinham mais condição estavam oprimindo os seus irmãos, estavam escravizando os seus irmãos, estavam emprestando dinheiro e cobrando juros, tudo isso que ia contra as orientações. E aí ele chamou todo mundo e falou: parem com isso. E lá mais à frente, Esdra pega o livro da lei e lê essas leis que eu li para você, e muito mais. E o povo se arrepende. E aí começa uma grande transformação naquele lugar. Não dá para ficar no palácio ou em qualquer outro lugar vendo nossos irmãos sendo oprimidos. E aí nós vamos entrar agora, que talvez seja a última parte, eu vou correr rápido. Tem depressa? Não, o tempo está passando. Em Levítico também, eu não li essa parte, mas é de conhecimento de todos nós, foi instituído um culto, o cerimonial do templo, sacrifício uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, detalhe, os candelabros, tudo, incenso, tudo isso foi instituído em Levítico. As orações, as festas que eles tinham que fazer. Só que no capítulo 1 de Isaías, que esse capítulo talvez fica aqui atravessado na garganta da gente, Deus questiona tudo isso, inclusive a oração. Deus não ouve oração de injusto. Está em Isaías. Ele começa questionando: qual o propósito da multidão do sacrifício de vocês? O que vocês estão trazendo de sacrifício para cá? Deus está falando assim: estou cheio de ofertas queimadas de carneiro, da gordura de animais cevados. Quem tem requerido isso na vossa mão, de pisares dos meus atos? Incenso é uma abominação, as ruas novas, Shabá, convocação das assembleias. Eu não suporto, eu não posso suportar. Deus falando para Israel através de Isaías. Tem que ter muita coragem para levar uma mensagem dessa aqui, né? Isso aqui não é uma mensagem de muitas igrejas hoje em dia. Vossas festas, minha alma odeia. Estou cansado de suportá-las. Escondo os meus olhos quando vós fizerdes muitas orações, não as ouvireis. Vossas mãos estão cheias de sangue. Deus não ouve oração de injusto. Isso é esse ponto. E aí ele nos convida no versículo 16 a nos lavarmos, a nos arrependermos, retirar a maldade dos vossos atos diante dos vossos olhos, cessar de fazer o mal. É o convite para Israel. E aí quando começa a coisa boa, aprender a fazer o bem, buscar o juízo ou buscar o justo, aliviar o oprimido, fazer justiça ao órfão, pleitear a causa da viúva.
Se eu fizer isso, em uma versão mais resumida aqui, que diz o seguinte: aprender a fazer o bem, porque vocês agora são nova criatura, buscar o que é justo e corrigir o opressor. Ela é mais desafio ainda. Corrigir quem está oprimido. É mais ou menos assim, raciocínio o seguinte: todos nós somos Natan, e está indo falar com Davi em pecado. Eu fico imaginando a cabeça de Natan entrando para falar com Davi. Vou morrer hoje. Davi, o homem mais poderoso do império. Vou morrer hoje. Mas ele estava corrigindo o opressor. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem quebrantado. Que ele era igual a mim e você que pecava. Só que, quando ele foi desafiado, ele rasgou suas vestes. Nós estamos perdendo um pouco a nossa voz profética. E aí, se eu fizer isso, os meus pecados, está no versículo 18, os meus pecados podem ser vermelhos, vão se transformar brancos como a neve. E olha a palavra profética do 19: se eu fizer isso e for obediente, eu vou comer o melhor da terra. Se eu aprender a fazer o bem, se eu parar de fazer o mal, buscar o justo, corrigir o opressor, eu vou comer o melhor dessa terra. Deus está falando: não vai faltar nada para você, porque eu tenho que buscar primeiro o reino do céu, e as outras coisas, está tudo conectado, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí ele ainda usa os lírios dos campos. Eu vindo para cá, nunca tinha vindo ao Equador, eu achei esse lugar bonito demais, vindo para cá, que coisa linda. Lembrou minha região lá em Mato Grosso, essas serras, eu sou apaixonado por isso aqui. Fui criado no meio do mato, assim, quando era criança, adolescente. Hoje em dia não tem mais isso onde eu moro, mas tudo bem. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora olha o que acontece no versículo 23. Olha o que acontece hoje. Queridos, nós não podemos somente apontar. Todos nós fomos convidados a cumprir o ID de Cristo, o ID de fazer discípulos, e de ser sal e luz. Só que algumas pessoas, quando atingem alguns patamares sociais, eclesiásticos, esquecem ao Deus que serve. E aí cai aqui no versículo 23. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem o direito e não dedicam a menor atenção à causa do povo. Ai daquele que tiver nessa lista. Ai daquele. E aí vamos correr. E agora meu mouse não está mais funcionando. Você vem passando aqui, querido, por favor? Vai passando, porque pode passar vários. E aí eu vou entrar, queridos, mais à frente, vai passando, já para finalizar, eu vou passar rapidinho. Aí eu falo que, fala só um pouquinho, capítulo 5 de Mateus, é uma das primeiras pregações de Jesus. Aí Jesus fala o sermão do monte, que são as bem-aventuranças. Se a gente for analisar as bem-aventuranças, ele vai falar: eu não quero isso para mim não. Peraí, bem-aventurados que choram. Chorar não é coisa boa. Às vezes a gente chora de alegria, mas não é normal. A gente chora não está triste. Bem-aventurados que são perseguidos. Eu não quero ser perseguido. Esse é o padrão do cristão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí depois fala: vocês são sal e luz, e assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Deus do céu. Eu e você, nós somos Cristo no mundo. E o mundo tem que olhar para mim e identificar isso. Nós somos diferentes. Passa rapidinho, eu já vou correr um pouco. E aí mais à frente, Jesus diz isso: se a justiça de vocês não for superior aos fariseus e mestres, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Gente, isso é taxativo. Se a minha justiça, se a minha vida lá fora não for mais justa do que os fariseus, eu não vou entrar no céu, porque eu não serei uma nova criatura. Eu sou um fake. A palavra da moda hoje em dia seria um fake. Isso é Bíblia. Seja porém se ensina ou não, nós não podemos sair disso. Ou eu sou ou não sou. Ah, mas eu não faço nada, eu estou ali parado. Você já escolheu um lado.
Porque você não pode ser morno, tem que ser frio ou quente. Ou você está daqui ou você está de lá. Pode passar. Romanos 13, que fala da questão das autoridades. Pode passar. Que as autoridades elas existem para... Ela é serva de Deus, a gente para o bem. E aí, deixa nessa tela. Eu estou falando aqui aproximadamente, acho que tem mais de 1 hora. Eu não citei em nenhum momento, a não ser trazendo no início a questão do conceito de política, porque eu entendo que a gente, antes de falar de qualquer conceito, de qualquer área da nossa vida, a gente tem que entender a nossa base, os nossos princípios, porque a partir daqui a gente discute qualquer assunto, a partir daqui eu posso fazer qualquer outra coisa, porque eu sei o meu norte, eu sei como eu devo atuar. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, quando a igreja está descendo com o Senhor, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. Os linhos finos são os atos dos justos, dos santos. Uma outra versão são atos de justiça. Não tem por onde correr. E aí continua, e aí o pastor Erivânio citou esse versículo aqui, Apocalipse 22, 11. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o mundo, o imundo na imundícia, mas o justo pratica a justiça e continue o santo a santificar-se. Queridos, e aí eu vou trazer um corte aqui, passa, deixa eu ver aqui que tem mais à frente. Pode passar. Aí eu vou falar que nós precisamos mudar a nossa mente, a metanoia. Pode deixar. Nós só vamos mudar o nosso país, nós só vamos mudar a nossa cidade, nós só vamos mudar o nosso estado, quando eu entender que eu sou a solução do que está posto. Eu ainda sou jovem, mas eu nunca esperei da gente chegar num caos social como a gente vive hoje, onde as autoridades não são mais, elas não têm mais prestígio, autoridades políticas. Na verdade, todo mundo que está na política, a gente fala que todo mundo é ladrão. Não é. É uma outra injustiça que nós cometemos. Boa parte dos que estão lá e são corruptos são porque tem alguém que o faz ser corrupto. As pessoas que se aproximam dos políticos, na maioria das vezes, se aproximam com interesses escusos. Patrocinar eventos, se o político não tirar dinheiro do bolso dele, ele está se corrompendo, ele vai tirar de algum outro lugar para patrocinar um evento. E a gente não pode ser inocente disso. Dinheiro público é para políticas públicas, são para pessoas que precisam. Nós temos que fazer os nossos eventos com as nossas condições. Agora, se a igreja tiver uma instituição que faz algum projeto social aí, isso é uma política pública, deveria o Estado fazer. Eu uso um exemplo, aqui tem 4 igrejas reunidas. Se essa igreja chegasse para o prefeito e falasse, a partir do ano que vem, vamos dar um prazo para vocês, nós queremos um centro de recuperação de drogados aqui nessa cidade. Nós vamos ajudar, mas a obrigação de manter, de contratar os funcionários é da prefeitura. Isso é uma política pública. Isso é uma forma de fazer política sem estar na política partidária. Nós precisamos olhar para o mundo e ver qual é a carência do mundo e buscar uma solução. Muitas vezes a solução não está na gente. A gente pode utilizar, acionar as autoridades públicas e cobrar delas uma posição. Elas foram eleitas para isso. Uma outra coisa que eu não tolero: político com ONG. Político foi eleito para trabalhar com políticas públicas. Se político tem ONG, ele está utilizando isso como curral eleitoral. E a gente tem que cobrar isso. E tem que ter ONG. São pessoas que fazem algum projeto social, são igrejas, políticos que têm que trabalhar para que as coisas funcionem. Porque hoje em dia você não vê político levantando essas bandeiras. E a gente tem que, enquanto igreja, enquanto corpo, eu, Freire, eu tenho as minhas convicções pessoais. Mas enquanto igreja, nós não podemos ter bandeira partidária. A igreja não precisa ter bandeira. A minha bandeira é fazer o bem, é buscar a justiça e corrigir o opressor. Essa é a minha bandeira. Igreja não pode ter bandeira partidária. A nossa bandeira é Cristo, ponto. Amém. Amém.
E aí, agora nós enquanto cidadãos, nós devemos participar da vida da sociedade. Tem um pastor, o pastor Bruno Silvestre, você conhece, é missionário em Granada hoje. O pastor Bruno Silvestre me ajudou bastante, um cara muito inteligente. Ele falou, Freire, o cristão peca até voltando. Aí, como assim? Como assim? Ele falou, olha, o voto é individual. É um direito seu. E você vota em quem você quiser. É um direito que nós conquistamos no Brasil. Só que se você vota no cara errado, num corrupto, você está avalizando, assinando um cheque para ele continuar sendo corrupto. E praticando injustiça. E está pecando. Hoje em dia, com redes sociais, você descobre tudo de todo mundo. Então, até na hora de votar. E o meu voto tem consequências coletivas. Então, tudo que eu faço é para a glória de Deus, inclusive votando. Quando você vota nulo, vota branco ou você não vota, esses votos são jogados no lixo. Eu vou fazer uma conta rápida e eu já termino com isso. A gente podia falar mais uma hora aqui, mas não dá. Se tem 100 pessoas aqui, tem 2 candidatos. 2 candidatos. Cada um precisa de 51 votos para se eleger. Uma conta simples na matemática. 100 pessoas e 2 candidatos. Só que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. E esse ano eu acho que vai ser mais. 50% falam, não vou votar. Porque os 2 não prestam. Os 2 não prestam. E um deles é você, não é o caso. E aí 50 ou vota nulo ou vota branco ou nem vai votar. Só fica 50. Qualquer um dos outros candidatos só precisa agora ter 26 votos. Então esses votos nulo branco não valem para nada, vai para o lixo. Agora detalhe, o candidato, que não é o caso, tá? Que nele, ele tem muita grana e ele compra voto. Ele precisava de 51, tinha que gastar muito para ter 51, agora só precisa de 26. Está muito mais fácil ele que tem dinheiro se eleger. Olha a injustiça que faz quem vota nulo. É um direito votar nulo, é um direito votar branco, é um direito não em votar, é um direito de cada um de nós. Mas nós cristãos devemos entender a maldade que está por trás de tudo. Uma outra coisa, esse ano serão gastos 2,5 bilhões de reais nas eleições. Nós temos 2 fundos. Tem um fundo partidário, que já existe há muito tempo, que é o dinheiro que vai para os partidos. E nós temos o fundo eleitoral, que foi criado às pressas ano passado, porque as empresas não podem doar. Falei, como é que a gente vai fazer campanha se as empresas não podem doar? Todo mundo corrupto tem que comprar voto. A campanha deles é comprando voto. A injustiça não está só nisso, não. Vamos lá. 2,5 bilhões, que é 1,7 bilhões no fundo eleitoral, que saiu da educação, saúde e por aí vai, segurança, e 800 milhões no fundo partidário, que isso já tinha. 800 milhões já são torrados todos os anos com os partidos. Mas a injustiça maior está na... Isso sai do meu bolso, hein? Sai do nosso bolso. A injustiça maior está na distribuição desse valor. Primeiro, o percentual vai para os maiores partidos, vai mais dinheiro para eles. Eu até recebi esses dias no WhatsApp quanto que os partidos estão recebendo. E a injustiça maior ainda é que quem decide quanto vai para cada um é o dono do partido. E esse dinheiro vai para quem? Os corruptos. Então, ou seja, candidato que tem estrutura grande, eu já fico com o pé atrás. Não quer dizer que ele é corrupto, mas eu já estou com o pé atrás. Porque no mínimo isso é injusto. É injusto. É só um detalhe, outras coisas. E eu vou dar mais um incremento aqui para vocês. Eu fiz um vídeo esses dias, eu não publiquei ainda, um auditor da Receita Federal, lá em Natal, um amigo nosso, e eu fui conversar com ele, o nome dele é Alan. Eu falei, Alan, que história é essa que pobre paga mais imposto no Brasil? Ele falou, Freire, no Brasil taxa-se o consumo. Por isso que o Brasil é um país que cada vez é mais desigual, porque o pobre já não tem que pagar mais imposto. Todos nós que temos carro, por mais velhinho que é, pelo menos dentro dos 10 anos, eu tomei um susto ontem à noite, fui consultado, PVA no meu carro. Falei, meu Deus do céu, PVA no meu carro, quase R$1.300. Carro 2013, o carro tem 5 anos. R$1.300 eu preciso pagar de imposto. Seria legítimo se todo mundo pagasse imposto pela propriedade. IPVA e IPTU, imposto sobre propriedade. Mas quem tem um iate,
ou um jatinho de 50 milhões não paga imposto sobre propriedade. Detalhe, quem recebe lucros e dividendos, e aí você pode receber 1 milhão, 100 milhões, também não paga imposto sobre essa renda. E todo mundo aqui que é assalariado, acima do teto de 1.000 e alguma coisa, já paga imposto. A injustiça está maior ainda. Tudo que nós ganhamos vai para o nosso consumo. A gente vai pagar a gasolina, 50% é imposto. Quem tem carro usa gasolina, imposto. Quem precisa de roupa, você paga mais ou menos aí 50%. Comida tem imposto. Tudo. Energia, água, imposto. Então o pobre, tudo que ele pega, ele usa no consumo, na sua subsistência, e paga imposto sobre isso. A diferença é que o rico não gasta tudo que tem por subsistência. E ele já não é taxado na renda. Ele já não paga imposto sobre propriedades grandes. Olha a injustiça que a gente tem no Brasil. Nos Estados Unidos, quem ganha dinheiro, e é um país capitalista, às vezes a gente usa o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas quem recebe de empresas, renda, paga de 30% a 40%. Renda de empresas, ou lucro de dividendos. No Brasil a gente falou que não tem como taxar. É mais um imposto. Tira do pobre e taxa os ricos. Era simples assim. Mas os pobres, a maioria não tem um entendimento político disso, que só se muda em Brasília. Para mudar tem que fazer muita pressão, não é tão simples, e a gente tem que orar muito por isso também. E por outro lado, a gente não gosta de política. Então a gente vai continuar pagando o preço de não gostar de política. Observou isso? Eu só trouxe aqui alguns aperitivos para vocês, mas deixa eu trazer coisa boa e eu termino com isso, pastor Ivan. Queridos, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, Lava Jato, Henrique Eduardo preso, governador quase sendo preso, o candidato a governador Carlos Eduardo também quase sendo preso, tem uma acusação grave por ele também, desvio de dinheiro. São grandes homens importantes e com muito dinheiro. Homens presos, que você nunca imaginaria que Marcelo Odebrecht, um dos caras mais ricos do mundo, preso. Políticos presos, o presidente da República vai ser preso. Se Deus quiser, ele vai ser preso. Tudo isso é a mão de Deus mexendo nisso. Eu creio que é oração do povo de Deus que está acontecendo tudo isso, porque eu nunca imaginei que Henrique seria preso e ficaria preso. Nunca. Ele é ficha suja hoje. Puxar a capivara dele para pegar que tirou lá 1 ano no presídio, agora está em casa, né? Na beira-mar, mas está preso. Usa tornozeleira. Quem tem honra ficaria envergonhado. O Brasil vive um momento de transformação, só que essa transformação não é do dia para a noite. Essa nova geração que eu estou vendo aqui, algumas crianças, adolescentes, eles vão continuar isso mais daqui mais uns anos. Só que a gente não pode desistir de orar pelo nosso país, de orar pelas autoridades e de nos buscar conhecimento cada vez mais, a partir dos nossos valores. Porque se tem alguém que tem que ser especialista em serviço, é a igreja do Senhor. Se tem alguém que tem que dar exemplo de amar o próximo, é a igreja do Senhor. Porque Cristo fez isso. Cristo, quando lavou os pés dos discípulos, falou: olha, eu sou mestre e estou fazendo isso, agora vocês vão lá e sirvam. Eu quero já de antemão agradecer ao pastor Ivan, aos pastores que me propiciaram esse momento maravilhoso. Meu telefone está disponível, os pastores têm, eu posso enviar um e-book pelo WhatsApp, por e-mail. Que Deus possa continuar abençoando vocês. E essa demonstração para mim aqui, ela é um presente. Eu saio aqui mais convertido ainda, porque isso aqui é um exemplo de unidade, é um exemplo de reino de Deus, que a gente pode fazer muito. Aqui dentro a gente tem divergências. Talvez na igreja do pastor Cosme tenha algumas coisas diferentes da nossa, mas todos nós somos cidadãos potiguar, cidadãos brasileiros, e vocês são cidadãos aqui de Equador. Todos nós temos os mesmos direitos. E todos nós aqui temos os mesmos valores, ou pelo menos deveríamos ter. E que esses valores possam nos unir em prol de uma solução desse país. Porque eu creio que o Evangelho de Cristo tem poder para mudar tudo isso que a gente está vendo hoje. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado. Estou aberto aí para a gente conversar. Até